Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido do inscrito Matheus Silva, eu vou resolver agora a prova de raciocínio lógico matemático do concurso de nível superior para analistas de sistemas do Porto de Santos, que aconteceu nesse domingo, dia 23 de junho de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. Então vamos à primeira questão da prova, pessoal, que foi essa questão 16, em que tratou do cálculo de porcentagem. A questão diz assim: um produto sofreu as seguintes alterações sucessivas de um preço inicial P. Redução de 3%, aumento de 2%, aumento de 100%. Um único número decimal que deve ser utilizado para multiplicar o preço P de modo a obter o novo preço após essas três alterações, é qual desses daqui? Bom, veja que a questão está falando que esse produto sofreu as seguintes alterações sucessivas desse preço inicial P. Então, o preço inicial desse produto aqui era um preço P, mas ele sofreu essas três alterações aqui, ó. Primeiro ele teve essa redução de 3%, depois ele teve um aumento de 2%, e em seguida um outro aumento de 100%. Como as alterações são sucessivas, vai ser uma sobre a outra. Então você vai calcular primeiro essa redução de 3%. A partir desse resultado aqui, você vai colocar um aumento de 2% sobre esse resultado. E finalmente aqui, um aumento de 100% sobre todos esses dois resultados. Então vamos calcular primeiro aqui essa redução de 3%. Então ele custava P. Como foi uma redução, então, menos 3% desse preço aqui, P. Agora, observe, 3% você sabe que é 3 sobre 100. E 3 sobre 100 vai dar 0,03. Portanto, ele vai passar a custar esse preço P menos 0,03 de P. De matemática é vezes, então, menos 0,03 vezes P. Agora, aqui, observe, você tem 1P menos 0,03P. E quanto que é 1P menos 0,03P? 1P menos 0,03P, isso aqui tem que dar 0,97P. Então, após essa redução de 3%, esse produto que custava P passou a custar agora 0,97P. Mas depois teve esse aumento de 2%. Esse aumento de 2% é sobre esse novo preço aqui agora. Então eu tenho que pegar agora esse novo preço, 0,97P, mais esse aumento de 2%, que deve ser calculado sobre esse novo preço que é 0,97P. E aqui novamente, 2% a gente sabe que é 2 sobre 100, que vai dar 0,02. Assim vai custar 0,97P mais 0,02 de 0,97P. De matemática é vezes, então mais 0,02 vezes 0,97P. Aqui, pessoal, só fazer essa continha aí no cantinho do papel. Eu não vou fazer essas contas aqui. É uma conta fácil, você faz aí no cantinho do papel. Ao multiplicar 0,02 por 0,97, você vai encontrar que vai dar 0,0194. Portanto, o novo preço agora, após o aumento de 2%, vai ser de 0,97P mais 0,0194 vezes P. E aqui é só fazer essa soma. Vou somar 0,97P mais 0,0194P. Somando isso aqui, você vai chegar em 0,9894P. Então, após o aumento de 2%, ele passou a custar esse valor aqui. Aí falou que agora teve esse aumento de 100%. Se ele teve um aumento de 100%, basta você dobrar esse valor aqui, ó. Ou seja, pegar esse valor e somar com ele mesmo. Mas eu vou fazer os cálculos aqui para você perceber que realmente é preciso somar esse valor com ele mesmo. Então, repare,
chegou nesse valor aqui. Aí ele teve agora esse aumento de 100%. Esse aumento de 100% vai incidir sobre esse valor final aqui agora. Então vai ser esse valor que ele passou a custar, que é 0,9894p, mais o aumento que foi de 100% sobre esse valor que é 0,9894p. 100% é 100 sobre 100, que vai dar 1. Portanto, isso aqui vai ficar 0,9894p mais 1 de 0,9894p. De matemática é vezes, então mais 1 vezes 0,9894p. Aqui, ó, igualzinho essa continha aqui, ó. Você teve que multiplicar 0,02 por 0,97, chegou nesse valor. Aqui também, a pegar 1 e multiplicar por esse valor. E 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, 1 vezes 0,9894 vai dar o próprio 0,9894. Assim aqui vai ficar 0,9894p mais 0,9894 vezes p. Então, repare, você precisa apenas somar esse valor com ele mesmo. Por isso que eu falei, você vai dobrar esse valor, ou somar ele com ele mesmo. E ao somar 0,9894p com 0,9894p, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, você vai chegar em 1,9788 vezes p. Aí ele falou, um único número decimal que deve ser utilizado para multiplicar o preço p, de modo a obter o novo preço após as 3 alterações, é qual desses aqui? Observe, aqui nós temos o preço inicial P. Qual foi o número que nós chegamos aqui para multiplicar esse preço inicial P? O número que nós chegamos aqui, observe, foi 1,9788. Então nós devemos multiplicar aqui, ó, o preço P por esse número 1,9788. Então, o único número decimal que deve ser utilizado para multiplicar esse preço P, de modo a obter o novo preço após as 3 alterações, foi esse valor de 1,9788. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou de razão, proporção e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim, os 2 membros de um casal trabalham fora e recebem em determinado mês a quantia líquida de respectivamente R$ 8.500 e R$ 6.500. Segue uma tabela com os gastos que eles tiveram neste determinado mês. Nesse mês, as despesas da coluna Despesas 1 foram pagas pelo membro do casal que recebeu menos, e as despesas da coluna Despesas 2 foram pagas pelo outro membro do casal. O combinado entre eles é que as despesas fossem pagas de modo proporcional, ou seja, de modo diretamente proporcional ao que cada um havia recebido, e se houvesse diferença, a parte devedora deveria ressarcir ao outro. Nesse caso, um dos membros pagou mais do que devia, e o outro membro deve devolver a ele a quantia de qual desses valores. E aí ele colocou essa tabela aqui para indicar para a gente as despesas 1 e despesas 2 aqui no mês. Então veja, o texto está informando para a gente que os 2 membros de um casal, eu vou chamar esses membros aqui, essas pessoas aqui, eu vou chamar aqui, ó, de A e de B, porque esses 2 membros eles trabalham fora e recebem em determinado mês essa quantia líquida aqui, ó, de respectivamente, ou seja, nessa ordem, R$ 8.500 e R$ 6.500. Então, vou falar que essa pessoa A, ela recebeu nesse mês aqui, ó, R$ 8.500. E a outra pessoa, a pessoa B, ela recebeu R$ 6.500. Aí falou que nessa tabela aqui, as despesas da coluna Despesas 1, ou seja, essa coluna aqui, ó, Despesas 1, foram pagas pelo membro do casal que recebeu menos. Bom, o que recebeu menos aqui, repare, foi o que recebeu 6.500 com essa pessoa B. Então, aqui dessa coluna Despesas 1 foram pagas aqui, ó, pela pessoa B. Bom, as despesas da coluna Despesas 2 aqui agora foram pagas pelo outro membro. Então, Despesas 2 aqui foram pagas pelo outro membro, que é a pessoa A. Quanto que a pessoa B teve que pagar? Vamos somar aqui esses valores. Somando aqui, ó, 350 aqui de eletricidade, mais 190 de água, mais 1.800 de aluguel,
mais 1.500 de escola, somando isso aqui nós vamos chegar em R$ 3.840. Então a pessoa B, que foi a pessoa que recebeu menos, ela teve que pagar esse valor aqui. As despesas 2 foram pagas agora pela pessoa A. Então ela pagou aqui, ó, 600 de alimentação, mais 200 de manutenção, mais 640 de transporte e mais 1.200 da prestação do carro. Somando isso aqui, então a pessoa A, que foi a pessoa que recebeu mais, teve que pagar R$ 2.640. Mas informou que o combinado entre eles é que essas despesas fossem pagas de modo diretamente proporcional ao que cada um havia recebido. E se houvesse diferença, a parte devedora deveria ressarcir ao outro. Então repare, foi informado que o combinado entre eles é que essas despesas fossem pagas de maneira diretamente proporcional ao que cada um havia recebido. Assim, a parte que ia caber aqui à pessoa A deve estar diretamente proporcional ao que ela recebeu, que foi R$ 8.500. Assim como a parte que a pessoa B deveria pagar, então a parte que a pessoa B deveria pagar deve estar diretamente proporcional ao que ela recebeu aqui, que foi R$ 6.500. Observe, chegamos aqui, ó, nesta proporção. Agora, qual foi o valor total que elas deveriam pagar aqui, ó, nesse mês? É a soma do que deveria pagar aqui nas despesas 1, que foi 3.840, com o que foi pago aqui nas despesas 2, que foi 2.640. Somando esses valores aqui, o valor total aqui vai dar 6.480. Assim, se eu somar a parte que vai caber aqui à pessoa A com a parte que vai caber à pessoa B, tem que dar o valor total das despesas do mês, que é 6.480. Mas qual é o valor que a pessoa A deveria pagar e qual é o valor que a pessoa B deveria pagar? Bom, vamos fazer o seguinte, como aqui nós chegamos nesta equação e aqui nós temos essa proporção, vamos isolar aqui nessa proporção essa incógnita A. Então eu peguei esse 8.500, está aqui dividindo e vou passar para cá multiplicando. Então A vai ser igual a 8.500 vezes B sobre 6.500. Aqui para facilitar vamos simplificar o que é possível. Dá para simplificar aqui, cancelar 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo. Então aqui sobrou 85 e aqui sobrou 65, que ainda dá para a gente simplificar um pouco mais, dividindo aqui, ó, em cima e embaixo por 5. 85 por 5 aqui sobrou 17. 65 por 5 aqui vai sobrar 13. Então A vai ser igual a 17 vezes B sobre 13. Então já sei que A é 17B sobre 13. Vamos pegar esse valor de A, que é 17B sobre 13, vamos substituir aqui nesta equação. O valor de A a gente já sabe aqui que é 17B sobre 13, mais B, isso é igual a 6.480. Bom, chegamos nessa equação aqui, ó, que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. O nosso mínimo nesse caso é 13. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado a gente multiplica em cima. 13 por 13 dá 1. 1 vezes 17B vai dar 17B. 13 por 1 tem aqui embaixo dá 13, vezes mais B vai ficar mais 13B. 13 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 13. Multiplicando pela parte de cima, eu ainda não vou fazer essas continhas aqui, ó. Eu vou apenas deixar indicado o produto, ficando 6.480 vezes 13. Observe, ao somar agora 17B com 13B, que vai dar 30B, que é igual a esse produto, 6.480 vezes 13. Por esse motivo é que eu não multipliquei. Repare, como esse 30 está aqui multiplicando, a gente vai passando para cá dividindo. Fica mais fácil agora se a gente simplificar aqui, ó. Pegar esse 6.480 e dividir por 30. As nossas contas ficam menores. E ao fazer 6.480 dividido por 30, você vai encontrar 216. Agora, para achar o valor do B, é só pegar esse 216 e multiplicar por 13. E fazendo essas continhas aí, 216 vezes 13, você vai chegar em 2.808. Então, o valor que a pessoa B deveria pagar, R$ 2.808. E qual o valor que a pessoa A deveria pagar? Para achar agora o valor da pessoa A, a gente pega esse valor do B e substitui ou nessa equação ou nessa daqui. Essa daqui está mais fácil. Então, eu vou pegar essa equação e escrever aqui, ó. A mais B, 6.408. Só que agora eu já sei que o B é 2.808. Assim, o valor de A vai ser, pegando 2.808, passando para o segundo membro, vai ficar 6.408 menos 2.808. Então, a pessoa A deveria pagar R$ 3.600. Então, perceba,
a pessoa A deveria pagar R$ 3.600. No entanto, ela pagou quanto? Ela pagou R$ 2.640. Perceba, ela pagou aqui, menos do que ela deveria pagar. A pessoa B, ela pagou R$ 2.808. Mas ela pagou quanto? Ela pagou R$ 3.840. Então, perceba, a pessoa B, ela pagou mais do que ela deveria pagar. Aí ele falou que o combinado entre eles é que as despesas fossem pagas de modo proporcional ao que cada um havia recebido. E se houvesse diferença, a parte devedora deveria ressarcir ao outro. Então, nesse caso, um dos membros pagou mais do que devia. De fato, repare, a pessoa B, ela pagou mais do que devia. Aí o outro membro deve devolver a ele a quantia. E essa quantia é de quanto? Bom, é só saber quanto que essa pessoa B pagou a mais. Então é só pegar o valor que essa pessoa B ela pagou, que é 3.840, retirar o valor que ela pagou, que foi 2.800, que ela deveria pagar, que é 2.808. Então peguei o valor que a pessoa B pagou, que é 3.840, e retirei aqui o valor que ela deveria pagar. Com isso, a pessoa A vai ter que devolver a ela essa diferença aqui, 3.840 menos 2.808, isso aqui vai dar 1.032. Portanto, a pessoa A vai ter que devolver agora a pessoa B o valor de R$ 1.032, e essa resposta entra aqui na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de algumas operações e equação com frações. A questão diz assim: um indivíduo generoso carregava um saco com L laranjas. Encontra-se com um amigo e lhe dá a terça parte das laranjas que tem no saco e ainda mais 3 laranjas. Segue sua jornada e, para um morador de rua que pedia ajuda, lhe dá 2/3 partes das laranjas que estão no saco e ainda mais 2 laranjas. Mais adiante, encontra algumas crianças e dá a elas metade das laranjas que estão no saco e ainda mais meia laranja. Após essas doações, o indivíduo generoso chega em casa e verifica que lhe restaram no saco 1,5 dúzia de laranjas. O número L de laranjas que o indivíduo generoso tinha no saco é um número entre qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que a questão está informando que esse indivíduo generoso ele carregava um saco aqui, com L laranjas. Portanto, a quantidade inicial de laranjas que o indivíduo generoso carregava era essa quantidade L. Mas aí o texto informou que ele encontrou aqui, com um amigo. E para esse amigo, ele deu a terça parte das laranjas que ele tem no saco. Então, para o amigo, ele deu a terça parte, ele deu 1/3 dessa quantidade de laranjas que ele tinha, que é essa quantidade L. Então, para o amigo, ele deu 1/3 de L, só que ainda mais 3 laranjas. Então, para o amigo, ele deu 1/3 da quantidade de laranjas que ele tinha, mais 3 laranjas. Aí falou que ele segue sua jornada, e agora, para o morador de rua que pediu ajuda, ele deu 2/3 partes das laranjas que estão no saco e ainda mais 2 laranjas. Então, agora, para um morador de rua, ele deu 2/3 partes das laranjas que estão no saco, ou seja, da quantidade que restou. E qual foi a quantidade que restou? Então, observe, se para o amigo ele deu 1/3 das laranjas mais 3, então vai restar quanto? Então, repare, ele deu aqui para o amigo 1/3 do total de laranjas. Se ele deu 1/3 do total de laranjas, só pode restar 2/3 das laranjas. Só que mais 3 laranjas. Então, vai restar para ele esse 2/3 do total de laranjas, menos essas 3 laranjas. Então, o que restou agora, após ele ter dado essa quantidade aqui para o amigo, restou 2/3 das laranjas, menos 3 laranjas. Portanto, para o morador de rua, ele deu aqui 2/3 partes. Então, ele deu 2/3 das laranjas que estão no saco, então das laranjas que restaram. Então, ele deu 2/3 dessa quantidade que restou. Então, deu 2/3 de L menos 3. 2/3 de L menos 3.
Dia em matemática é vezes, então vai ficar 2/3 vezes 2/3 de L menos 3. E ainda mais 2 laranjas. Aí falou que mais adiante agora ele encontra algumas crianças. E dá para essas crianças metade das laranjas que estão no saco e ainda mais meia laranja. Então agora para as crianças ele deu metade das laranjas que estão no saco. Então metade do que restou aqui. Então qual foi a quantidade que restou? Observe, para o morador de rua ele deu 2/3 dessa quantidade que havia restado. Então se ele deu para o morador de rua 2/3 dessa quantidade que havia restado, qual foi a quantidade que restou agora? Só pode restar 1/3 dessa quantidade que havia restado. Então, 1/3 de 2/3 de L menos 3. Dia vezes, então, vezes 2/3 de L menos 3. Só que ele ainda deu mais 2 laranjas. Então, tem que restar essa quantidade menos 2 laranjas. Então, após ele ter dado essa quantidade aqui para o morador de rua, restou para ele essa quantidade. Aí ele informou que para as crianças ele deu aqui, metade das laranjas que estão no saco e ainda mais meia laranja. Então ele deu aqui metade dessa quantidade que restou aqui. Metade de 1/3 de tudo isso aqui, menos 2. Então vai ser metade disso aqui. Metade de é vezes, então vezes 1/3 de 2/3 de L menos 3 menos 2. Só que ainda mais meia laranja. Então aqui para as crianças deu esta quantidade. Aí falou que após essas doações o indivíduo generoso chega em casa e verifica que lhe restaram no saco 1,5 dúzia de laranjas. Então após ele ter dado essa quantidade para as crianças, qual foi a quantidade que restou para ele agora? Bom, repare, se ele deu metade dessa quantidade aqui para as crianças, só pode restar a outra metade dessa quantidade. Então vai ser metade de 1/3 de 2/3 de L menos 3 menos 2. Só que ele ainda deu mais meia laranja. Então vai restar essa metade aqui menos meia laranja. E com isso restou para ele quanto? Restou aqui 1,5 dúzia de laranjas. 1,5 dúzia de laranjas. 1 dúzia são 12. Meia dúzia, 6. Então, 12 mais 6 restaram, então, 18 laranjas. Então, essa quantidade que restou quando ele chegou em casa tem que ser igual a 18 laranjas. Pronto, finalmente conseguimos chegar aqui nesta equação para a gente resolver. Bom, repare, é uma equação aqui que tem fração. E como tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Observe, aqui nós temos esse produto e aqui nós temos essa subtração de fração. Então, eu preciso tirar o mínimo aqui, entre 2 e 2. O mínimo é 2. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, veja, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes essa parte aqui vai dar ela mesma, que é 1/3 de 2/3 de L menos 3 menos 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes menos 1 aqui vai ficar menos 1. 2 que é o mínimo, dividido por 1 tem aqui embaixo 2. Vezes 18 aqui vai ficar 36. Aqui agora só fazer essas continhas aqui. Vou somar menos 2 com menos 1. Então aqui vai ficar 1/3 de 2/3 de L menos 3 menos 2. Menos 1 aqui vai ficar menos 3, que é igual a 36. Agora vamos pegar esse menos 3 e vai passar aqui para o segundo membro. Então vem para cá mais 3. Vou pegar essas continhas para a gente continuar aqui. Então aqui ficou 1/3 de 2/3 de L menos 3, que é isso aqui. Vamos pegar esse menos 3, passar para cá, vem mais 3. Com 36, 39. Esse 3 está aqui dividindo. Vamos pegar ele e passar para cá multiplicando. Então aqui vai sobrar 1 vezes isso aqui, vai dar 2/3 de L menos 3 é igual 3 vezes 39, isso aqui vai dar 117. Agora vamos pegar esse menos 3 e vamos passar para cá somando. Então aqui vai ficar 2/3 de L, passando menos 3 para lá, vai mais 3. Com 117 vai dar 120. Agora vamos pegar esse 3 aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então aqui vai ficar 2L igual 3 vezes 120, vai dar 360. Então agora para a gente achar o valor do L é só pegar o 2, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 360 por 2, L é igual 180.
L é a quantidade inicial de laranjas que o indivíduo generoso carregava. Então, o indivíduo generoso carregava inicialmente 180 laranjas. A questão quer saber exatamente isso. O número L de laranjas que o indivíduo generoso tinha no saco inicialmente é um número entre qual desses aqui? Então, a quantidade que ele tinha inicialmente era 180. 180 é um número entre qual desses aqui? Repare, 180 é o número que está entre 172 e 178? Não. 180 é o número que está entre 178 e 184? Sim. 180 é o número que está aqui, ó, entre 178 e 184. Portanto, a alternativa correta, letra B. Show de bola, foi uma boa questão, mas bem grande, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou de divisão proporcional. A questão diz assim: a verba de R$475 mil deve ser distribuída para projetos em 3 bairros de um município. A distribuição será feita de forma diretamente proporcional à população de crianças abaixo de 10 anos em cada um desses bairros. Sabendo que essas populações são tais que a população do bairro A é 1,5 a do bairro B e que a população do bairro C é 2/3 partes da do bairro B, a diferença entre a verba a ser destinada ao bairro A e a verba a ser destinada ao bairro C é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando que essa verba de R$475 mil deve ser distribuída para projetos aqui entre 3 bairros aqui desse município, que ele está chamando esses bairros aqui, ó, de A, B e C. Mas informou que a distribuição deve ser feita de forma diretamente proporcional à população de crianças abaixo de 10 anos em cada um desses bairros. Mas informou que essas populações de crianças são tais que a população do bairro A, então a população do bairro A é 1,5 a do bairro B, e que a população do bairro C é 2/3 partes da do bairro B. Mas qual que é a população de crianças? Qual que é o total de crianças aqui desse bairro B? Isso o texto não está informando para a gente. Então vamos falar que a quantidade de crianças aqui desse bairro B era uma quantidade X, mas ele informou que a população desse bairro A é 1,5 a do bairro B. Então, a população do bairro A é 1,5 essa quantidade aqui, ó. Então, para o bairro A, vai ser 1,5 vezes essa quantidade aqui do bairro B, que é X. E que a população do bairro C, então a população agora para o bairro C, é 2/3 partes da do bairro B. Então, a população para o bairro C vai ser 2/3 partes, portanto, 2/3 dessa quantidade. Então, para o bairro C, vai ser 2/3 dessa quantidade X. Mas ele também informou que a distribuição dessa verba aqui deve ser feita de forma diretamente proporcional a essa população de crianças em cada um desses bairros. Dessa forma, a parte dessa verba que vai caber aqui ao bairro A deve estar diretamente proporcional à população de crianças do bairro A, que é 1,5x. Então, a parte que vai caber aqui ao bairro A deve estar diretamente proporcional à quantidade de crianças do bairro A, que é 1,5x. Assim como a parte que vai caber agora ao bairro B deve estar diretamente proporcional à quantidade de crianças do bairro B, que é essa quantidade X. Assim como a parte agora que vai caber aqui ao bairro C deve estar diretamente proporcional a essa quantidade de crianças aqui do bairro C, que é 2/3 de X. E tudo isso aqui, ó, se é uma proporção, isso aqui tem que ser igual a uma constante K qualquer de proporcionalidade. Então, observe, nós chegamos aqui nesta proporção. E se é uma proporção, ela tem que ser igual a uma constante K qualquer de proporcionalidade. Agora, perceba, essa primeira parte aqui tem que ser igual a essa segunda, que tem que ser igual a essa terceira, e tudo isso aqui, ó, é igual a K. Então, nós podemos falar que essa primeira parte aqui, ó, que é A sobre 1,5x, deve ser igual a K. Da mesma forma, esse aqui também tem que ser igual a K. Então, B sobre x também tem que ser igual a K. E essa última aqui, ó, C sobre 2/3 de x, também tem que ser igual a K.
Bom, vamos pegar esse 1,5x que está aqui dividindo, vamos passar para cá multiplicando. Então vamos ter aqui, ó, que o A vai ser isso aqui, ó, dividindo, vem para cá multiplicando, então vai ficar 1,5x vezes K. Então a parte de A aqui vai ser 1,5x vezes K. Agora vamos ver aqui a parte aqui, ó, para B. Vamos pegar esse x que está aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então a parte de B aqui vai ser x vezes K. E finalmente aqui a parte de C. Vamos pegar esses 2/3 de x que está aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então C vai ser 2/3 de x aqui, ó, vezes K. Então eu já sei que a parte que A deve receber é 1,5x vezes K. A parte que B vai receber vai ser x vezes K. E a parte que C vai receber deve ser 2/3 de x vezes K. Mas eu sei que o valor total que deve ser distribuído para eles é de 475 mil. Assim, se eu somar aqui essa parte de A, que é 1,5x vezes K, mais a parte de B, que é x vezes K, mais a parte de C, que é 2/3 de x vezes K, isso tem que dar o valor total que foi distribuído, foi de 475 mil. Pronto, finalmente conseguimos chegar aqui, ó, nessa equação para a gente resolver. Mas veja, é uma equação que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E o nosso mínimo nesse caso aqui é 3. Então pegamos o mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1,5 aqui vai dar 4,5. Vai ficar então 4,5 vezes x vezes k. 3 dividido por 1 tem aqui embaixo vai dar 3 vezes x vezes k, vai ficar mais 3x vezes k. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2x vezes k, vai ficar mais 2x vezes k. 3 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 3 vezes 475 mil. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, você vai encontrar 1.425.000. Agora vamos juntar isso aqui, ó. Veja que nós temos 3x vezes k, mais 2x vezes k. Então 3 aqui com 2 vai ficar o quê? 3 com 2, 5. 5 mais 4,5x vezes k. Então 5 aqui com mais 4,5. Isso que vai ficar 9,5x vezes k, que é igual a 1.425.000. Para achar o valor desse x vezes k, é só pegar esse 9,5, está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Mas aqui, para poder facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem uma casa apenas aqui, ó, depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 10, porque ao multiplicar 9,5 aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso vai ficar 95x vezes k. E multiplicando esse número aqui por 10, 1.425.000 aqui, ó, por 10, só acrescentar um zerinho no final, que vai dar 14.250.000. Agora fica um pouco mais fácil para a gente achar aqui o valor desse x vezes k. Esse 95 está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo essas continhas no cantinho do papel, dividindo 14.250.000 por 95, eu não vou fazer essa conta aqui no nosso vídeo não. Você faz essa conta aí no cantinho do papel. Então divide esse número aí, ó. 14.250.000 por 95, você vai encontrar 150.000. Pronto. Achamos o valor aqui, ó, de x vezes k. Então agora que eu já sei que o valor de x vezes k é 150.000, então aqui, ó, onde tem x vezes k, eu vou escrever 150.000. A questão que a gente calcula é a diferença entre a verba a ser destinada ao bairro A e a verba a ser destinada ao bairro C. Então eu preciso calcular quanto que vai receber o bairro A e quanto que vai receber o bairro C, e depois a gente calcula a diferença. Então o bairro A vai receber 1,5 vezes x vezes k. Como agora eu já sei que o x vezes k é 150.000, então fazendo de novo essas continhas aí, ó. Vamos pegar 1,5, você multiplica aí no cantinho do papel por 150.000. Se você fizer essas continhas aí, 1,5 vezes 150.000, você vai chegar em 225.000. Então a parte que o bairro A vai receber será de 225.000. Agora vamos ver qual que é a parte que o bairro C vai receber. O bairro C é 2/3 de x vezes k. X vezes k é 150.000. Assim o bairro C tem que receber 2/3 de 150.000. De matemática é vezes, então vai ser 2/3 vezes 150.000. 150.000 a gente pode simplificar, com 3 sobra 50.000. Vezes 2, então o bairro C vai receber 100.000. Como a questão que a gente calcula aqui é qual a diferença entre a verba a ser destinada ao bairro A
e a verba ser destinada ao bairro C. Então é só pegar a parte que o bairro A recebeu, que foi 225 mil, retirar a parte que o bairro C recebeu, que foi 100 mil, fazendo essas continhas aqui, ó, 225 mil menos 100 mil, então essa diferença foi de 125 mil reais. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, mas também bastante grande, não foi, gente? Questão 20, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo da área de um trapézio, razão e também cálculo de porcentagem. A questão diz assim: para fazer uma horta em um colégio, foi planejada a demarcação de uma área em forma de trapézio retângulo, conforme mostra a figura a seguir, com as seguintes medidas: AB igual a 12 metros, AD igual a 13 metros e BC igual a 18 metros. Antes da execução, o projeto foi modificado com a expansão do lado AD em mais 5 metros no sentido de A para D, e a expansão do lado BC em mais 9 metros no sentido de B para C, mantendo-se o formato de trapézio retângulo. Com essas alterações do projeto da horta, a razão entre a área modificada e a área inicial é um número entre qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar essa horta para a gente, indicando que ela tem a forma aqui de um trapézio retângulo. Informou que nesse trapézio retângulo dado aqui na figura, nós temos essas medidas: AB igual a 12 metros. Então, AB, essa altura do trapézio aqui, ele está informando para a gente que tem 12 metros. AD, essa base menor que ele informou que mede 13 metros. E BC, então essa base maior ele informou que mede 18 metros. Mas diz que antes da execução, o projeto foi modificado com a expansão do lado AD em mais 5 metros no sentido de A para D. Então, AD aqui teve esse aumento aqui, ó, de mais 5 metros. E também teve a expansão do lado BC, dessa base maior aqui, ó, BC, no sentido de B para C, aumentou aqui mais 9 metros, mantendo-se o formato de trapézio retângulo. Então, perceba, ele não falou nada sobre a altura. Então, a altura vai continuar sendo a mesma aqui, ó, de 12 metros. Então, com esses aumentos aqui nas bases, a gente vai ter um outro trapézio aqui, ó, também retângulo. Veja, essa altura não foi alterada, ela continua sendo a mesma aqui, ó, de 12 metros. A base menor, essa aqui foi aumentada em 5. Então, antes era 13, mais 5 ela passa agora a ser 18. Já essa base maior foi aumentada em 9, era 18. Mais 9 ela passa a ser, então, de 27. Aí ele falou: com essas alterações do projeto da horta, a razão entre a área modificada e a área inicial é um número entre qual desses aqui? Então ele quer que a gente calcule a razão aqui entre as duas áreas. Essa área inicial aqui, ó, e essa área final. Então a gente precisa achar a área de cada um dos trapézios. Mas a gente sabe que para calcular a área de um trapézio, a fórmula é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então nós vamos calcular a área de cada um dos trapézios. Vamos começar calculando aqui, ó, essa área inicial. Então vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. A gente vai colocar aqui, ó, parênteses. A base maior desse trapézio aqui, veja, é 18, mais a base menor, que é 13. Tudo isso vezes a altura aqui, que é 12. Isso tudo sobre 2. Aqui, veja, já poder simplificar. 12 com 2 aqui sobra 6. 18 mais 3 aqui vai dar 31. E 31 multiplicando aqui por 6 vai chegar em 186. Pronto, então a área inicial aqui da horta, a área inicial do trapézio aqui era 186. Vamos calcular também essa área final. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Vamos colocar aqui um parênteses. Aí nós temos a base maior aqui desse trapézio final aqui, que é 27, mais a base menor aqui, que é 18. Tudo isso aqui, ó, vezes a altura que continua sendo a mesma, que é 12, e isso sobre 2. Também vai dar para a gente simplificar. 12 com 2 que sobra 6. 27 aqui, ó, mais 18 que vai dar 45.
e multiplicando 45 por 6, aqui a gente chega em 270. Pronto, então a área final da horta que após essa expansão passou a ser de 270. Mas ele quer a razão entre essa área modificada, ou seja, entre a área final e a área inicial. Razão em matemática é uma divisão, então vamos colocar aqui um traço de fração. É a razão entre a área modificada, que é a área final, que é 270, para a área inicial, que é 186. Então, a razão entre a área final e a área inicial. Fazendo essa divisão aí no cantinho do papel, 270 dividido aqui por 186, a gente vai chegar em um valor aproximado de 1,45. Então, essa razão deu aproximadamente 1,45. Só que observe, ele quer essa resposta aqui em porcentagem. Se a gente quer essa resposta em porcentagem, é só pegar esse resultado aqui e multiplicar por 100. Multiplicando 1,45 aqui por 100, a gente vai chegar em aproximadamente 145%. 145% é o número que está entre qual desses daqui? 145% está entre 140% e 142%? Não. Está entre 142% e 144%? Também não. Está entre 144% e 146%? Sim. 145% é um valor que vai estar aqui, entre 144% e 146%. Portanto, a alternativa correta, letra C. Show de bola! Essa foi a questão mais tranquila, não foi, gente? Questão 21, pessoal, foi utilizado o mesmo texto e a figura da questão 20. E para essa questão a gente vai precisar do Teorema de Pitágoras e cálculo de perímetro. A questão que o texto é o mesmo da questão 20. Diz assim: para fazer uma horta em um colégio foi planejada a demarcação de uma área em forma de trapézio retângulo, conforme mostra a figura a seguir, com as seguintes medidas: AB igual a 12 metros, AD igual a 13 metros e BC igual a 18 metros. Antes da execução, o projeto foi modificado com a expansão do lado AD em mais 5 metros no sentido de A para D, e a expansão do lado BC em mais 9 metros no sentido de B para C, mantendo-se o formato de trapézio retângulo. As alterações no projeto geraram um aumento da medida do contorno da horta em valor igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para a gente, indicando para a gente essa horta, onde essa figura representa esse trapézio retângulo. E as medidas dadas são essas aqui, AB é 12 metros. Então, essa altura aqui do trapézio está informando para a gente que é 12 metros. A base menor aqui ele informou que é 13 metros. E essa base maior aqui, BC, 18 metros. Bom, ele informou que antes da execução o projeto foi modificado com a expansão do lado AD em mais 5 metros no sentido de A para D. Então, nesse sentido aqui, de A para D, essa base menor foi aumentada aqui em mais 5 metros. E a expansão do lado BC, então essa base maior aqui, em mais 9 metros aqui no sentido de B para C. Então, aqui foi aumentada em mais 9 metros, mantendo-se o formato de trapézio retângulo. Então, aqui não houve alteração na altura. A altura continua sendo a mesma de AB. A gente vai ter agora um novo trapézio retângulo aqui, onde essa altura continua sendo a mesma aqui, que é de 12 metros. Foi aumentada, então, essa base menor, ela passa a ser, então, de 13 mais 5, ela passa a ser de 18, enquanto que essa base maior passou a ser 18 aqui mais 9, ela passou a ser de 27. Bom, repare que está falando que as alterações no projeto geraram um aumento da medida do contorno da horta em um valor igual a qual desses daqui? Bom, repare, o contorno da horta aqui, seja para essa daqui ou essa outra aumentada, vai ser o perímetro. Então, o que a gente precisa calcular aqui são esses dois perímetros aqui, o perímetro tanto para essa horta inicial, quanto o perímetro aqui para essa final. Então, a gente precisa achar aqui os perímetros. E perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados do polígono, para qualquer um dos dois, que vai ser a soma de todos os lados. Observe, a gente sabe a medida dessa base menor, sabe a medida da altura que é 12, sabemos essa base maior, mas eu não sei quanto que mede esse lado aqui,
Aqui também é a mesma coisa, eu sei a medida aqui que é 18, sei esse aqui que é 12, sei esse que é 27, mas eu não sei quanto que mede esse daqui. Então a gente precisa achar essas duas medidas primeiro. Como que eu vou fazer para achar essa medida CD aqui? Observe, como isso aqui é a altura que vale 12, então se a gente traçar aqui a partir desse vértice D, se a gente traçar aqui essa altura, então também perpendicular, então significa que esse lado aqui vai ser paralelo a esse. Então se essa altura é 12, aqui também vai ter que ser 12. Agora, como esse lado aqui é paralelo a esse, então significa que essa medida 13 tem que ser exatamente igual a essa medida daqui até aqui, que também terá que ser 13. Como todo esse pedaço aqui vale 18 e aqui agora a gente já sabe que vale 13, só esse pedacinho aqui tem que valer quanto? Para completar 18, esse pedaço aqui tem que ser 5. Agora observe esse triângulo pequeno formado aqui. Repare, esse é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo eu só preciso achar essa medida aqui, que é a hipotenusa. Então é só a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Portanto, aqui vai ficar o CD ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado aqui vai dar 25 e 12 ao quadrado é 144. 25 mais 144 dá 169. Para a gente achar agora a medida de CD, operação inversa exponenciação é a radiciação. Então, CD vai ser a raiz quadrada de 169, que é 13. Pronto, então já sei que essa medida CD aqui, vale 13. Agora ficou fácil para a gente achar esse perímetro. Basta a gente somar todos esses lados aqui, somando aqui essa base menor aqui, que é 13, mais essa altura aqui, que é 12, mais essa base maior, que é 18, mais essa medida que a gente acabou de encontrar, que é 13. Somando tudo isso aqui, vai chegar em 56. Pronto, então já tem esse perímetro inicial. Agora a gente precisa achar também esse perímetro final, que da mesma forma precisa achar essa medida de CD. Então, da mesma forma como nós fizemos aqui, a partir do vértice D nós traçamos essa altura. Então, aqui também, a partir do vértice D, nós vamos traçar aqui essa altura. Bom, como isso aqui é uma altura perpendicular, que também forma um ângulo reto. Se formar um ângulo reto, então esse lado aqui é paralelo a esse. Então, como esse lado aqui é altura, esse aqui também é altura, então isso aqui é 12, aqui também vai ser 12. Como esse lado é paralelo a esse, significa que essa distância daqui até aqui é a mesma distância desse pedaço até chegar aqui, Como isso aqui é 18, esse pedaço aqui também vai ter que ser 18. Como tudo aqui mede 27, se aqui é 18, para completar 27, esse pedaço aqui tem que ser 9. Agora só falta a gente achar essa medida de CD. Esse triângulozinho formado aqui é um triângulo retângulo, que a gente vai novamente aqui aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então, essa medida aqui, CD ao quadrado, vai ser igual a essa medida 9 ao quadrado, mais esse pedaço 12 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81 e 12 ao quadrado aqui é 144. 81 mais 144 aqui vai dar 225. Assim, para a gente achar a medida de CD, operação inversa exponenciação é a radiciação. Então, CD vai ser a raiz quadrada de 225, que vai dar 15. Pronto, eu já sei que essa medida CD aqui vale 15. Pronto, então já tem todas as medidas aqui agora. Então, como eu quero achar esse perímetro, a gente precisa somar todos esses lados aqui, Então, somando esse lado aqui, a base menor, que é 18, mais essa altura aqui, que é 12, mais essa base maior aqui, que é 27, mais esse pedaço que a gente acabou de encontrar aqui, que é 15. Somando tudo isso aqui, a gente vai chegar em 72. Pronto, já temos também o perímetro final aqui, que é 72. Ele quer saber de quanto foi o aumento. Bom, para saber de quanto foi o aumento, é só pegar o perímetro final, que é 72, e depois subtrair o perímetro inicial, que é 56. 72 menos 56, então o aumento foi de 16 metros. E essa resposta tem aqui na letra E. Show de bola, mais uma questão bem tranquila também, não foi, gente? Questão 22, pessoal, foi uma questão que tratou de uma regra de 3 composta. A questão diz assim: o empreiteiro sabe que 3 pintores, trabalhando 5 horas por dia durante 4 dias, pintam 750 metros quadrados de parede. Trabalhando de modo proporcional a esses pintores, a metragem quadrada de parede que 5 pintores, trabalhando 4 horas por dia, durante 6 dias podem pintar, é igual a qual desses daqui?
Bom, veja que o texto está informando para a gente aqui, ó, que 3 pintores trabalhando 5 horas por dia durante 4 dias pintam 750 metros quadrados de parede. Aí ele está falando, trabalhando de modo proporcional a esses pintores, a metragem quadrada de parede, ou seja, quantos metros quadrados de parede aqui, ó, quantos metros quadrados. Então, eu não sei aqui qual é essa quantidade, vamos falar que é uma quantidade X. Então, quantos metros quadrados de parede que 5 pintores, trabalhando agora 4 horas por dia, durante 6 dias, podem pintar. Então, perceba, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 grandezas. Portanto, a gente tem aqui uma regra de 3 composta. Então, depois que a gente já identificou que é uma regra de 3 composta, o próximo passo é identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, a gente pega a grandeza onde nós colocamos a letra X, a incógnita X, e a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Vamos colocar essa primeira setinha aqui, ó, para baixo. E vamos comparar as outras 3 grandezas aqui com essa grandeza aqui, metragem quadrada de parede, para a gente saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos começar comparando essa grandeza, quantidade de pintores aqui, com essa grandeza aqui, ó, área a ser pintada. Então, observe, 3 pintores pintam 750 metros quadrados. 3 pintores pintam 750 metros quadrados. Mais pintores, 5 pintores, vai pintar uma quantidade maior de área ou uma quantidade menor. Então, novamente, 3 pintores pintam essa área aqui, ó, de 750 metros quadrados. Mas se for uma quantidade maior de pintores, se for 5 pintores, vai pintar uma área maior. Então, repare, nós aumentamos a quantidade de pintores, mas também tivemos que aumentar aqui a área. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza, quantidade de pintores, ela é diretamente proporcional a essa grandeza, área a ser pintada. Agora eu vou comparar essa grandeza aqui, ó, horas diárias de trabalho com essa grandeza, área. Então aqui, trabalhando 5 horas por dia, é possível pintar 750 metros quadrados. Mas se a gente trabalhar menos horas por dia, se trabalhar 4 horas por dia, a gente vai pintar uma área maior ou uma área menor. Então, novamente, se eu trabalhar 5 horas por dia, eu consigo pintar 750 metros quadrados. Mas se eu trabalhar menos horas por dia, se eu trabalhar 4 horas por dia, eu vou pintar uma área menor. Então, perceba, dessa vez nós diminuímos a quantidade de horas diárias de trabalho, mas também diminuímos aqui a área a ser pintada. Se a gente diminui de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa também vai ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza aqui, ó, quantidade de horas de trabalho por dia, ela também é diretamente proporcional. Agora, só falta essa grandeza aqui, ó, quantidade de dias. Se eu trabalhar 4 dias aqui, ó, durante 4 dias, eu consigo pintar 750 metros quadrados de área. Mas se eu trabalhar uma quantidade maior de dias, se eu trabalhar durante 6 dias, eu vou pintar mais área ou menos área. Então, novamente, se eu trabalhar durante 4 dias, eu consigo pintar 750 metros quadrados. Mas se eu trabalhar uma quantidade maior de dias, se eu trabalhar durante 6 dias, eu vou pintar uma área maior. Então, notem, nós aumentamos o número de dias, mas também aumentamos aqui a área. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza, quantidade de dias, em relação a essa grandeza área aqui, ela também vai ser diretamente proporcional. Pronto, então agora que nós identificamos que essas 3 grandezas são diretamente proporcionais aqui a essa grandeza área, então a gente pega essa grandeza onde nós colocamos aqui a letra X, a incógnita X, a gente escreve ela exatamente como está aqui, ó, 750 sobre X. Ela deve ser igual ao produto das outras na ordem que elas estão. Todas aqui estão na ordem direta, então a gente vai manter na mesma ordem que está aqui. Então vai ser essa primeira aqui, continua na ordem que está. Tá? 3 sobre 5 vai continuar 3 sobre 5.
vezes essa outra aqui que também está na ordem direta. Então vamos manter aqui do jeito que está. Então vezes 5 sobre 4. Vezes essa última aqui também na ordem que ela está, que também é na ordem direta. Então vai continuar vezes 4 sobre 6. E agora a gente simplifica o que é possível para poder facilitar nossas contas. Vamos cancelar aqui, ó, 4 em cima com 4 embaixo. 5 em cima aqui com 5 aqui embaixo. Também dá para simplificar 3 aqui com 6. Dividindo aqui, ó, em cima e embaixo por 3. 3 por 3 aqui vai dar 1. 6 por 3 aqui vai dar 2. E agora é só pegar isso e multiplicar em cruz. 1 vezes x vai dar x. 750 vezes 2 vai dar 1.500. Dessa forma, 5 pintores trabalhando 4 horas por dia, em 6 dias terão pintado 1.500 metros quadrados. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão também bastante tranquila, não foi, gente? Questão 23, pessoal, foi uma questão que tratou de uma regra de 3 simples, conversão e algumas operações com unidades de tempo. A questão diz assim: um relógio atrasa 24 segundos a cada 40 minutos. Esse relógio foi acertado às 9 horas de um determinado dia. Exatamente às 15 horas e 20 minutos desse mesmo dia, o visor desse relógio que atrasa estará marcando qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando que esse relógio ele atrasa 24 segundos a cada 40 minutos. Portanto, a cada 40 minutos ele atrasa 24 segundos. Informou que ele foi acertado aqui, ó, às 9 horas de um determinado dia. Aí está querendo saber que exatamente às 15 horas e 20 minutos desse mesmo dia, quer saber que horas que ele vai estar marcando. Então observe, de 9 horas aqui até as 15 horas e 20 minutos, quanto tempo que se passou? Bom, de 9 até as 15 são 6 horas, mais 20 minutos, então se passou aqui 6 horas e 20 minutos. Então, dentro desse tempo de 6 horas e 20 minutos, qual foi o atraso desse relógio? Como nós sabemos que ele atrasa a cada 40 minutos, ele atrasa 24 segundos, então nós vamos precisar converter isso que está em horas e minutos aqui, ó, para minuto. Então, observe, a gente sabe que 1 hora são 60 minutos. Então, 6 vezes 60 minutos aqui vai dar 360 minutos, mais 20 minutos, totaliza então 380 minutos. Então, das 9 horas até as 15 horas e 20 minutos, aqui se passaram 380 minutos. Então, nós sabemos que a cada 40 minutos ele atrasa 24 segundos. Então, dentro desses 380 minutos, qual foi o atraso desse relógio? Eu não sei, eu vou falar com um atraso X qualquer. Observe, chegamos nessa regrinha de 3 simples aqui, ó, diretamente proporcional. Então é só pegar isso e multiplicar em cruz. 40 vezes x, 40x, que é igual a 380 vezes 24. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 380 por 24, você vai chegar em 9.120. Para achar agora o valor do x, que é o que nós estamos querendo aqui, é só pegar esse 40 que está multiplicando e a gente passa dividindo. E novamente, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 9.120 por 40, você vai chegar em 228. 228 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? Repare, o x está indicando para a gente aqui, ó, o atraso desse relógio, mas em segundo. Portanto, aqui vai ser um atraso de 228 segundos. Portanto, dentro desses 380 minutos, ou seja, nessas 6 horas e 20 minutos, ele atrasou 228 segundos. Como aqui está tudo em segundo e está passando de 60 segundos, vamos fazer o seguinte, nós vamos converter isso aqui para minuto. Bom, repare, nós sabemos que 1 minuto são 60 segundos, então vamos pegar esses 228 segundos aqui e nós vamos dividir aqui por intervalo de 60 segundos, que a gente sabe que é 1 minuto. Então, dividindo 228 por 60, qual é o número que eu posso colocar aqui, que multiplicado por 60 vai dar 228 ou perto de 228? Veja que vai ser 3. 3 vezes 60 vai dar 180. 180 para 228 vai restar 48. Então, 228 segundos corresponde a 3 intervalos completos de 60 segundos e sobrou aqui 48 segundos. E 3 intervalos completos de 60 segundos, repare, cada 60 segundos é 1 minuto. Então, aqui são 3 intervalos de 60 segundos.
Então, 228 segundos corresponde a 3 minutos. E ainda sobrou aqui 48 segundos. Então, dentro desse intervalo aqui, ó, de 380 minutos, que são 6 horas e 20 minutos, que foi o tempo dele aqui que se passou, de 9 horas até chegar às 15h20, então, dentro desse intervalo de tempo de 6 horas e 20 minutos, ele teve um atraso de 3 minutos e 48 segundos. Mas a questão quer saber que horas que ele vai estar marcando. Então, veja, aqui às 15 horas e 20 minutos, ele vai estar marcando quanto? Bom, nessas 15 horas e 20 minutos, a gente precisa tirar esse atraso dele aqui, ó, que é de 3 minutos e 48 segundos. Então, tem que pegar 15 horas e 20 minutos menos esse atraso. Agora, repare, aqui nós temos minutos e segundos. Aqui a gente tem horas, minutos, falta segundo. Como não tem nada de segundo aqui, então aqui vai ser 0 segundo. Então, tem que pegar esse tempo aqui, ó, e tirar esse tempo aqui. Então, vai ser unidade igual embaixo de unidade igual. Então, vai ser minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo. Então, vai ser 15 horas, 20 minutos, 0 segundos, menos 3 minutos, 48 segundos. Agora, repare, 0 segundo aqui não dá para tirar 48 segundos. Então, vou ter que tomar 1 emprestado daqui. Então, aqui vem menos 1. Vou ter que tirar 1 minuto daqui. Tomando 1 minuto emprestado, ele vem para cá, mas ele vem como segundo. Bom, 1 minuto como segundo aqui corresponde a quantos segundos? Corresponde a 60 segundos. Portanto, isso aqui vai ficar, ó, 15 horas, como aqui eu tirei 1 emprestado, 20 menos 1, então aqui ficou 19 minutos. E aqui agora ficou 60 segundos. Agora menos 3 minutos e 48 segundos. Agora a gente consegue fazer essas continhas aqui. 60 segundos menos 48 segundos, aqui vai dar 12 segundos. 19 minutos menos 3 minutos, aqui vai dar 16 minutos. E aqui nós temos 15 horas. Então, foi acertado aqui o relógio às 9 horas. Às 15 horas e 20 minutos, o visor desse relógio que é atrás vai estar marcando quantas horas? Vai estar marcando 15 horas, 16 minutos e 12 segundos. 15 horas, 16 minutos e 12 segundos, procurando isso aqui nas alternativas, 15, 16 e 12. 15, 16 e 12, a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 24, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de média e de mediana. A questão diz assim: a tabela mostra a avaliação dos atendentes dada por clientes em valores que variam de 1 a 10. O coordenador dos atendentes ficou preocupado com os resultados ao verificar a diferença entre a média aritmética e a mediana desses dados. Essa diferença é igual a qual desses aqui? E aqui ele colocou a tabela mostrando aqui a avaliação desses atendentes aqui, ó. Repare, nós temos aqui, ó, 5 atendentes, com mais 5 aqui 10, com mais 5 aqui 15. São 15 atendentes. E aqui as avaliações para cada um dos 15. Aí ele falou que o coordenador dos atendentes ficou preocupado com os resultados ao verificar a diferença entre a média aritmética e a mediana desses dados. E aqui a gente calcula a diferença aqui entre essa média aritmética e a mediana. Bom, vamos calcular aqui primeiro a média aritmética. Média aritmética a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então nós vamos somar todas essas notas aqui, ó, dos 15 atendentes. Como ele já separou aqui por coluna, vamos somar aqui, ó, as notas desses 5 primeiros aqui, ó, do A até o E. Então, somando isso aqui, ó, 6 mais 2 mais 1 mais 9 mais 4, isso aqui vai dar 22. Agora eu vou somar essas notas aqui para esses outros 5 atendentes aqui, que vai do F até o J. Então, somando 3 mais 2 mais 6 mais 10 mais 2, aqui vai dar 23. E somando aqui agora essas notas de avaliação aqui desses últimos 5 atendentes, que vai do K até o O. Então aqui vai ser, ó, 9 mais 4 mais 10 mais 2 mais 8, somando isso aqui a gente chega em 33. Bom, vamos somar todos esses valores aqui agora, ó. Somando tudo isso aqui, ó, 22 mais 23 mais 33, aqui vai dar 78. Então a soma de todas essas notas aqui, de todas essas avaliações, deu 78. Como eu quero, a média, eu tenho que pegar essa soma aqui agora e dividir pelo total de notas que a gente tem, que são as notas dadas a cada um dos 15 atendentes.
Então é 78 aqui, ó, dividido por 15. E 78 dividido por 15 vai chegar em 5,2. Pronto, então a média que a gente encontrou que é 5,2. Agora a gente precisa encontrar também a mediana. O que é mediana? Mediana é o valor mais central dos termos, desde que a gente coloca esses termos ordenados. Essa ordenação pode ser tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Eu vou ordenar aqui em ordem crescente, ou seja, do menor valor para o maior valor. Então, como as notas aqui variam de 1 até 10, vamos começar aqui com 1. Bom, quantos 1 que nós temos aqui? Quantas notas 1 que a gente tem aqui? Repare aqui, eu tenho 1 e só tem esse 1. Então, só tem aqui apenas uma nota 1. Agora, vamos ver 2. 2 nós temos um 2 aqui. Aqui não tem mais. Aqui tem mais 1. Então, 2, mais um 3, mais um 4. Então, nós temos aqui 4, 2. Bom, depois do 2, agora vem o 3. Aqui não tem nenhum 3. Aqui nós temos um 3. Então, já tem apenas um 3 aqui. Agora o 4. Aqui eu tenho um 4. Aqui, não tem 4. Aqui tem mais um 4. Então, nós temos um total aqui, de 2, 4. Depois do 4 vem o 5. Aqui não tem 5. Aqui também não tem 5. E aqui também não tem 5. Então, agora a gente vai para o 6. Bom, 6 nós temos aqui, 1, 6. Agora aqui nós temos mais um 2. Então, temos 2, 6 aqui. Depois do 6 vem o 7. Aqui não tem 7. Aqui também não tem 7. E aqui também não tem 7. Então, agora o 8. Aqui não tem 8. Aqui não tem 8. Aqui tem um 8. Então, um 8 aqui, Depois do 8 vem o 9. Nós temos um 9 aqui. Aqui não tem 9. Aqui tem mais um 2, 9. Finalmente o 10. Aqui não tem 10. Aqui tem um 10. Aqui tem um 10. Então, nós temos aqui 2, 10. Num total aqui, repare, nós temos 15 valores. Esses 15 valores aqui, a mediana é o valor mais central deles. Então, se eu dividir aqui, são 15 valores. Se eu pegar aqui, 7 para a esquerda e 7 aqui, para a direita, qual é o valor que está mais no centro aqui? Veja que é o 4. Então, esse 4 aqui vai ser a minha mediana. Pronto, então já sei quem é a média e também já sei quem é a mediana. Pronto, agora que eu já tenho a média e a mediana, o que nós queremos calcular é essa diferença entre a média, que é 5,2, e a mediana, que é 4. 5,2 menos 4 aqui vai dar 1,2. Portanto, essa diferença entre a média aritmética e a mediana deu 1,2. E essa resposta entre aqui na letra E. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? E chegamos à última questão da prova, pessoal, que foi essa questão 25, e que tratou do cálculo de ângulo do setor circular, utilizando aqui uma regra de 3 simples, onde a tabela dada aqui foi a mesma tabela da questão anterior, da questão 24. Ele diz assim: a tabela mostra a avaliação dos atendentes dada por clientes em valores que variam de 1 a 10. Para divulgar os resultados da avaliação, o coordenador construiu um gráfico de setores circulares, também conhecido como gráfico de pizza. Foram construídos 4 setores circulares. Um setor para as avaliações 1 e 2, cuja soma é 9. Outro setor circular com as avaliações 3 e 4, cuja soma é 11. Outro setor com as avaliações 6 e 8, cuja soma é 20, e um último setor com as avaliações 9 e 10, cuja soma é 38. A medida em graus de cada um desses setores é proporcional à soma obtida pelas avaliações em cada um dos grupos mencionados. Dessa maneira, é correto afirmar que a medida do setor circular, que representa a soma das avaliações 9 e 10, é um número entre qual desses daqui? Então veja, o texto está informando para a gente que foram construídos aqui 4 setores circulares. E informou que o coordenador ele vai construir aqui um gráfico de setores circulares. Então vai construir aqui o famoso gráfico de pizza. Então a gente precisa colocar todas essas informações, essas somas que ele está falando aqui, dentro da circunferência, dentro de um círculo. Aí ele falou que foram construídos 4 setores circulares. Um setor aqui para essas avaliações 1 e 2, cuja soma é 9. Então, o setor aqui para as avaliações 1 e 2 informou que a soma aqui é 9.
Outro setor aqui com as avaliações 3 e 4, cuja soma agora é 11. Outro setor com as avaliações 6 e 8, cuja soma é 20. E o último setor com as avaliações 9 e 10, cuja soma agora é 38. E informou que a medida em graus de cada um dos setores é proporcional à soma obtida pelas avaliações em cada um dos grupos mencionados. E ele quer saber qual que é a medida do ângulo aqui, ó, da medida do setor circular, que representa a soma das avaliações 9 e 10. Ou seja, para essa soma 38 aqui, qual vai ser a medida do ângulo do setor circular aqui de 9 e 10? Então, primeiramente, aqui vamos ver qual que é essa soma total aqui, ó. Se a gente somar isso aqui, ó, 9 aqui, ó, mais 11 aqui vai dar 20, mais 20, 40, com 38, 78. Então, a soma 78 aqui, essa soma 78, ela precisa estar na circunferência que tem uma abertura de 360 graus. Bom, agora aqui, ele quer saber essa soma das avaliações 9 e 10. 9 e 10 aqui, a soma deu 38. Então, 38 aqui, qual vai ser o ângulo aqui para esse setor aqui que tem as avaliações 9 e 10, cuja soma é 38. Então, para 38 aqui, qual vai ser esse ângulo? Observe, nós temos essa regrinha de 3 simples aqui, diretamente proporcional. É só pegar isso aí, multiplicar em cruz. Então, 78 vezes x, 78x. 38 aqui, ó, multiplicando por 360, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, você vai chegar em 13.680. Assim, agora, para achar o valor do x, só peguei 78, multiplicando, e a gente passa dividindo. E dividindo aí no cantinho do papel, 13.680 por 78, você vai chegar no valor aproximado de 175,4. Assim, é correto afirmar que a medida do ângulo do setor circular, que representa a soma das avaliações 9 e 10, que foi essa soma 38, o valor aqui foi de 175 graus aqui, ó, 4. Então, esse valor, esse ângulo vai ser de aproximadamente 175,4. 175,4 é um número que está entre qual desses aqui? Repare, 175,4 está entre 175 e 176? Sim, 175,4 é um valor que vai estar aqui, ó, entre 175 e 176. Portanto, a alternativa correta, a letra A. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!